Durante séculos, o povo de Israel esperou por uma voz que anunciasse o futuro, um sinal de Deus em meio à escuridão. Mas depois do último profeta, o silêncio caiu sobre a terra. 400 anos sem nenhuma palavra do eterno Deus, nenhuma visão, nenhuma revelação, apenas a espera. Mas antes que esse silêncio começasse, um homem recebeu a última grande profecia, uma mensagem que revelou o destino da humanidade, o futuro do Messias e o julgamento vindouro. Ele era Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento. O que Deus lhe mostrou? Por que sua mensagem ainda é tão impactante hoje? Que conexão ela tem com Jesus e o fim dos tempos? Fique até o final, porque o que você está prestes a descobrir mudará sua perspectiva da Bíblia para sempre. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar este vídeo para que mais pessoas saibam sobre esta revelação profunda. A lua nasceu sobre os muros de Jerusalém. Sua luz pálida banhava as ruas empoeiradas e as casas de pedra, onde o povo de Israel tentou construir sua existência depois. Anos de sofrimento, a cidade, embora parcialmente restaurada, não possuía o esplendor de outrora. O templo, reconstruído com esforço e lágrimas, empalideceu diante da grandeza daquele que foi erguido por Salomão. No entanto, o que mais pesou sobre a nação não foi a precariedade de suas construções, mas o estado de seu espírito. A fé havia se tornado um rito sem convicção. Os sacerdotes caíram na complacência e a justiça era um eco esquecido nas ruas, onde os ricos prosperavam enquanto os pobres sofriam em silêncio. Em meio a tudo isso, um panorama desanimador vivia um homem chamado Malaquias, um israelita comum, mas de coração reto e temente a Deus. Não tinha título de sacerdote, nem posição entre os escribas, nem era contado entre os juízes ou líderes da comunidade. Era um homem simples, cuja vida transcorria entre o trabalho diário e a oração silenciosa. Porém, dentro dele ardia uma inquietação que não conseguia se dissipar. Observava a corrupção dos sacerdotes, os sacrifícios imperfeitos oferecidos no altar, a injustiça com que os poderosos tratavam os fracos. Ele se perguntava se Deus ainda andava entre seu povo ou se os havia abandonado à própria sorte. Após o exílio, naquela noite, após um dia exaustivo, Malaquias se retirou para seu quarto. Não passava de um modesto quarto, com paredes de barro endurecido e um teto de galhos entrelaçados. Acendeu uma lamparina a óleo e sentou-se no chão, como costumava fazer, para elevar sua alma ao Criador. Seus lábios proferiram antigas orações, palavras herdadas dos profetas que o precederam, frases cheias de anseio pela restauração de Israel. Finalmente, o cansaço venceu seu corpo e deitou-se sobre seu manto, fechando os olhos na escuridão. Mas aquela noite não seria como as outras. Quando o sono o envolveu, seu espírito foi levado para um lugar desconhecido. Em sua visão, ele se viu em uma vasta planície, onde o céu brilhava com uma luz que não era do sol nem da lua. Ao seu redor, o ar vibrava com uma presença indescritível. Diante dele, apareceu uma figura imponente, cercada por uma clareza resplandecente. Suas roupas brilhavam como ouro polido, e seu rosto, embora velado, irradiava uma pureza que fazia estremecer os alicerces de sua alma. Malaquias sentiu seus joelhos fraquejarem e caiu de bruços, tremendo. "Levanta, filho de Israel!" Uma voz poderosa ressoou, que não podia ser ouvida com os ouvidos, mas tremia por dentro. Malaquias olhou para cima com medo. Ele sabia, sem precisar que lhe dissessem, que estava diante de um enviado do Altíssimo. Seus lábios se separaram, mas nenhum som saiu deles. "O Senhor dos Exércitos te chamou", continuou o anjo, "pois seu coração é reto e seus lábios proclamarão sua verdade. Eis que seu mensageiro estará antes que o tempo do silêncio desça sobre esta nação. Sua voz será a última a anunciar sua vontade antes que a escuridão cubra a terra por muitas gerações." A alma de Malaquias estremeceu com essas palavras. "Meu Senhor, eu sou apenas um homem simples", ele sussurrou com um nó na garganta.
Eu não sou um padre, nem um escriba. Como eu poderia falar em seu nome? O anjo estendeu a mão e tocou sua testa com um fogo que não queimou, mas instilou um temor reverente. Não é pela sua força nem pela sua sabedoria, mas pela sua escolha que você foi chamado. Olhe e entenda. Naquele instante, os olhos de Malaquias se abriram para uma visão que o deixou sem fôlego. Ele viu o templo profanado por sacrifícios indignos, os sacerdotes tramando nos salões em busca de poder, os juízes distorcendo a justiça em favor do egoísmo. Ele viu estrangeiros negociando dentro do santuário, como se fosse um mercado, enquanto o povo, mergulhado no desespero, se afastava de Deus e procurava respostas em ídolos silenciosos. Mas nem tudo estava perdido. Entre as sombras da iniquidade, distinguiu um remanescente fiel. Homens e mulheres que ainda ansiavam pela presença divina, que oravam com corações sinceros, aguardando o dia da restauração. O julgamento está chegando, anunciou o anjo, mas também espero que haja um dia em que o Senhor enviará seu mensageiro para preparar o caminho. Será como um fogo purificador, como sabão de lavandeiros que limpará a impureza do povo. Mas antes daquele dia, você falará pela última vez em meu nome. Malaquias sentiu um peso em sua alma, um fardo esmagador. Como ele poderia levar tal mensagem? Quem ouviria? Não tenha medo, disse o anjo, percebendo seus pensamentos. Você não será esquecido. Escreva o que viu. Proclame sua verdade sem medo, pois os tempos estão determinados e sua vontade será feita. O vento soprou forte e a visão desapareceu, como névoa dispersa pelo amanhecer. Malaquias acordou assustado, coberto de suor, seu coração batendo forte em seu peito. Ele olhou ao redor. A lamparina ainda queimava com uma chama fraca e o ar da noite permaneceu calmo. Ele colocou a mão no rosto, tentando assimilar o que tinha acabado de vivenciar. Foi apenas um sonho, nada mais que isso. Sua alma sabia disso. Deus havia falado com ele. Ele sentou-se lentamente, sentindo o peso de uma missão que não havia pedido, mas que lhe fora imposta do alto. Ele respirou fundo e fechou os olhos. Por um momento, ele não era mais um homem comum. Agora, ele era o último profeta, e sua voz ressoaria como um eco antes que o silêncio caísse sobre a terra. O amanhecer estava raiando sobre Jerusalém quando Malaquias se levantou. Com a sensação de que sua vida nunca mais seria a mesma, a visão da noite anterior ainda pesava em sua alma. Cada palavra do anjo ressoava dentro dele como um eco inquebrável. Cada imagem permanecia impressa em sua mente com uma clareza impossível de esquecer. Ele havia sido escolhido para ser o último profeta, a levar a mensagem do Todo-Poderoso a um povo que, embora tivesse retornado do exílio, ainda não havia encontrado o caminho de volta para Deus. Naquele dia, Malaquias decidiu percorrer a cidade com novos olhos, não como um simples habitante, mas como o mensageiro do Senhor. Ele envolveu-se em seu manto, calçou suas sandálias gastas e saiu pelas ruas de Jerusalém, esperando ver com clareza o que até então ele só havia sentido. O ar da manhã era fresco, mas a atmosfera do povo estava cheia de inquietação. A cidade, embora parcialmente reconstruída, não tinha a glória de outrora. Suas ruas empoeiradas estavam lotadas de mercadores gritando seus preços sem hesitação, sacerdotes cruzando com gestos altivos e artesãos ocupados com seu trabalho. A vida cotidiana prosseguia com aparente normalidade, mas por trás dessa fachada escondia-se uma realidade que dilacerava a alma da nação. Malaquias caminhou até o átrio do templo, onde os sacerdotes realizavam suas tarefas diárias. Ali, ele observou cuidadosamente o que antes apenas suspeitava. Os sacrifícios oferecidos ao Senhor eram indignos. Animais doentes, cegos e coxos eram levados ao altar, oferecidos com indiferença pelos sacerdotes que haviam se tornado negligentes. A fumaça dessas ofertas subia ao céu, mas em vez de um aroma agradável, havia um fedor de engano e desobediência.
Um dos sacerdotes, um homem robusto e de aparência cansada, pegou um cordeiro visivelmente doente e o entregou ao sumo sacerdote com um gesto de desdém. Malaquias sentiu uma pontada no coração. Não está escrito na lei que o Senhor exige o melhor do rebanho? Ele murmurou para si mesmo. Ninguém parecia se importar. Os sacerdotes aceitavam os sacrifícios com relutância, recitavam orações sem fervor e mandavam os fiéis embora rapidamente, mais preocupados com os tributos e ofertas monetárias do que com o verdadeiro culto ao Todo-Poderoso. Malaquias continuou avançando entre a multidão, observando com olhos aguçados a decadência. Nos mercados próximos, os mercadores enriqueciam com medidas injustas, pesando menos do que o devido e vendendo a preços exorbitantes aos mais pobres. Não muito longe dali, alguns homens de Israel tomaram mulheres estrangeiras, afastando seus corações do Deus de seus pais para seguir os caminhos de deuses estrangeiros. Malaquias viu um desses homens, um comerciante com roupas luxuosas, abraçando sua esposa estrangeira, enquanto ignorava a mulher israelita que tinha sido sua companheira desde a juventude. A dor nos olhos da primeira esposa era evidente, mas ninguém parecia se importar. O profeta sentiu raiva, mas também tristeza. Como era possível que, depois de tudo que haviam sofrido, depois do exílio, da escravidão e da destruição, eles ainda não tinham aprendido? Decidiram fugir da agitação e seguiram em direção ao portão leste da cidade, onde os anciãos costumavam se reunir ao cair da noite. Lá ele encontrou um homem idoso, com o rosto sulcado por rugas e um olhar perdido no tempo. Ele estava sentado em uma rocha, contemplando as ruínas de um antigo edifício que havia sido destruído durante o cativeiro babilônico. Malaquias se aproximou dele com respeito. "Paz para você, meu velho." O homem olhou para cima e lhe deu um sorriso cansado. "Paz para você também, filho." O profeta sentou-se ao lado dele e ficou em silêncio por um momento. Então, com voz serena, perguntou-lhe: "Você viveu aqui a vida toda?" O velho assentiu. "Vivi a glória deste povo e também a sua ruína", respondeu sua voz trêmula, mas firme. "Eu vi o templo de Salomão quando ele ainda estava de pé, majestoso, coberto de ouro e cheio da presença do Todo-Poderoso. Vi a multidão prostrando-se em adoração, os sacerdotes cumprindo seu dever com temor reverente. Mas também vi a arrogância dos reis, a corrupção dos juízes e a idolatria que consumia nosso povo. Eu vi a cidade queimar quando os babilônios a tomaram, e vi nosso povo arrastado em correntes, chorando, o nome de Deus que eles tinham esquecido." Malaquias sentiu um arrepio. "E agora que retornamos, você vê alguma diferença?" Ele perguntou amargamente. O velho suspirou. "Eu pensei que o exílio nos ensinaria humildade, que retornaríamos com corações renovados, mas os homens esquecem rapidamente. O templo foi reconstruído, mas a glória de Deus não desceu sobre ele como antes. Você oferece sacrifícios, mas não com seu coração. Os sacerdotes repetem as palavras sagradas, mas suas almas estão vazias." Malaquias olhou para baixo, seu coração estava sobrecarregado pelo que viu e ouviu. "Se é assim, por que o Senhor ainda nos segura?" Ele murmurou quase sem perceber. "Por que ele não nos consumiu com sua ira, como fez com Sodoma e Gomorra?" O velho sorriu levemente, com uma mistura de tristeza e esperança. "Porque ele é paciente, porque ele ainda espera, mas não sabemos quanto tempo mais ele fará isso." O profeta permaneceu em silêncio, sentindo que aquelas palavras estavam cavando fundo em seu ser. Ele se levantou com determinação renovada e olhou para a cidade que se estendia diante dele. Deus o havia chamado para falar, avisá-los, para lembrá-los de que o julgamento e a misericórdia andavam de mãos dadas. Ele se envolveu em seu manto e começou a caminhar de volta para Jerusalém, sabendo que sua missão tinha acabado de começar.
A noite era um silêncio denso, quebrado apenas pelo leve murmúrio do vento que serpenteava entre as casas de pedra de Jerusalém. Malaquias não conseguia encontrar descanso. A conversa com o velho, as imagens de corrupção que ele havia testemunhado durante o dia e o peso de sua vocação pesavam sobre ele como uma laje. Ele se sentia preso entre a indignação e o desamparo, entre a certeza da verdade e a incerteza de como proclamá-la a um povo que não queria ouvir. Prostrou-se no chão do seu modesto quarto, apoiando a testa na pedra fria. Seus lábios murmuravam preces, palavras quebradas que saíam de uma alma partida. Senhor, até quando? Por que suportas a iniquidade deste povo? Por que permites que a injustiça reine dentro da tua casa? As lágrimas ardiam nos seus olhos, mas a resposta não tardou a chegar. Um tremor repentino percorreu seu corpo e, de repente, sua visão turvou. O quarto desapareceu e ele foi levado para outro lugar. A luz brilhava intensamente, além do que era suportável à vista humana. Na frente dele, a cidade de Jerusalém se estendia, mas não era mais a cidade decadente pela qual ele havia caminhado durante o dia. Era maior e mais majestosa. Suas paredes eram firmes e seu templo brilhava com glória incomparável. Mas algo mais estava acontecendo lá. A multidão estava agitada, expectante, movida pela presença de um homem. Era um homem vestido com pele de camelo, seu rosto bronzeado pelo sol. Seu olhar era intenso como um fogo que não podia ser extinto. Ele estava de pé junto ao rio, proclamando em alta voz: "Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus." Malaquias sentiu a respiração ficar presa na garganta. O homem não era um sacerdote, nem um rei, nem um escriba, mas sua voz ressoava com a autoridade dos antigos profetas. Pessoas acorriam a ele de todos os lugares, desde os pobres até os homens mais ilustres, e mergulhavam na água do rio, confessando seus pecados. "Quem é esse homem, Senhor?" ele sussurrou, sentindo o poder do que estava presenciando. Uma voz profunda, a mesma que ele tinha ouvido em seu primeiro chamado, respondeu: "Ele é o mensageiro que preparará o caminho diante de mim." A cena mudou. Agora, o mesmo homem estava diante de um grupo de fariseus e saduceus que o observavam com desconfiança. Sua voz, porém, não tremeu. "Geração de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi frutos dignos de arrependimento." Os rostos dos religiosos escureceram, mas o profeta não se comoveu. "Eu vos batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo." A visão mudou novamente. Agora, Malaquias viu outro homem, diferente do primeiro, mas com uma presença que abalou os fundamentos da terra. Ele não usava peles, mas um manto simples, mas seu rosto emanava uma luz que não era deste mundo. Ele andava entre as pessoas com compaixão em seus olhos. Ele curava os doentes com apenas um toque. Ele repreendeu os fariseus com palavras que desarmaram sua hipocrisia. Os sacerdotes e escribas ficaram escandalizados, murmuraram entre si e tramaram sua queda. Malaquias observou com espanto aquele homem entrar no templo. Com santa indignação, ele derrubou as mesas dos cambistas e expulsou os mercadores, com voz estrondosa: "Minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram em covil de ladrões." Malaquias sentiu um arrepio percorrer sua pele. Este foi o mensageiro da aliança, aquele anunciado pelo próprio Deus, mas a visão não terminou aí. A cena ficou escura. Malaquias viu os líderes religiosos conspirando em segredo. Viu um deles trair o homem por algumas moedas. Viu a multidão que uma vez o elogiou, agora clamando por sua morte. A última imagem foi a mais dolorosa. O homem numa cruz, sangrando, morrendo. A terra tremeu, o céu escureceu, um véu foi rasgado no templo. O profeta caiu de joelhos, horrorizado. "Como este pode ser o escolhido?" ele exclamou em desespero. "Ele é o único esperado.
Por que ele deve morrer assim? E então a voz de Deus falou mais uma vez: pois assim o pacto será selado. Malaquias acordou assustado. Seu corpo estava coberto de suor frio. Sua respiração estava difícil. O pacto da visão ainda abalava sua alma. Agora ele entendia. Um mensageiro viria primeiro para preparar o caminho. Então viria aquele que traria redenção. Mas seu destino não seria o de um conquistador, mas o de um cordeiro sacrificado. Ele não podia mais ficar em silêncio. Ele tinha que proclamar o que tinha visto. Ele devia isso aos sacerdotes, a todo o povo. Ele deixou sua casa e foi para o templo, seu coração queimando com uma fúria sagrada. Ele cruzou o átrio e, diante dos olhos de todos, levantou a voz com autoridade. Ó sacerdotes de Israel, vocês desprezaram o nome do Altíssimo. Vocês oferecem sacrifícios impuros e permitem a corrupção na casa dele. Você transformou a adoração dele em um ritual vazio. Os sacerdotes se viraram, surpresos com a interrupção repentina. Alguns o reconheceram e ficaram desconfortáveis. Outros ficaram indignados ao ver que um homem sem posição sacerdotal ousava falar com eles com tanta audácia. Um deles, idoso, aproximou-se com o senho franzido. Quem é você para falar desse jeito? Malaquias sustentou seu olhar sem medo. Sou um servo do Senhor e ele me mostrou o que está por vir. Os sacerdotes se entreolharam com desconfiança. O que você viu? Malaquias respirou fundo e proclamou com firmeza: um mensageiro virá e preparará o caminho do Altíssimo, e atrás dele virá o mensageiro da aliança. Mas não será como você espera. Seu julgamento começará na casa de Deus, e aqueles que hoje se sentam em tronos de poder serão derrubados. Os murmúrios se intensificaram. Alguns sacerdotes riram com desprezo. Os outros olharam para ele com preocupação. Mas Malaquias não esperou pela resposta deles. Ele se virou e foi embora, deixando para trás o eco de seu aviso. A mensagem havia sido dada. Os tempos estavam se aproximando. Malaquias deixou o templo com o rosto endurecido pela determinação. Ele havia proclamado a mensagem do Todo-Poderoso diante dos sacerdotes corruptos. Mas seu aviso só foi recebido com zombaria e desprezo. Os líderes espirituais de Israel não estavam dispostos a ouvir. Eles se apegaram aos seus privilégios, ignoraram a verdade e acreditaram que sua posição no templo os tornava imunes ao julgamento de Deus. Porém, o peso em sua alma não diminuía. A visão que recebera vivia em sua mente. O mensageiro que prepararia o caminho, o pacto selado em sangue, o véu rasgado no templo e a ira de Deus caindo sobre os ímpios como um fogo devorador. O sol já começava a descer no horizonte, tingindo o céu em tons ocres e avermelhados. Malaquias seguiu para a praça central, onde o povo se reunia no final do dia para negociar, conversar e resolver assuntos legais. Lá ele tinha que falar não só aos sacerdotes, mas a toda a nação. Ele subiu numa grande rocha e levantou a sua voz: povo de Israel, ouça a palavra do Senhor. As conversas pararam, os mercadores, os escribas, os juízes que estavam discutindo sobre a lei, todos viraram seus rostos para o homem que proclamou com uma força que parecia vir de cima: o dia do julgamento está se aproximando. Será um dia queimando como um forno, em que todos os orgulhosos e aqueles que praticam o mal serão como restolho. A ira do Altíssimo será consumida, e nem raiz nem ramo permanecerão deles. Malaquias se levantou com a certeza de que sua missão ainda não havia concluído. Ele tinha denunciado a corrupção dos sacerdotes, advertido sobre o julgamento vindouro e anunciado a promessa do mensageiro da aliança. Mas ainda havia algo a enfrentar: a ganância, a avareza e injustiça econômica que dominavam a vida do povo. As ruas de Jerusalém eram um reflexo das desigualdades que o profeta não podia ignorar.
Enquanto alguns andavam com roupas remendadas e rostos famintos, outros usavam túnicas finas e se moviam entre os mercados com uma atitude de arrogância, observando com desprezo as pessoas pobres que pediam esmolas. Riquezas se acumulavam nas mãos de poucos, enquanto o resto mal sobrevivia. Malaquias dirigiu-se ao mercado principal, onde os comerciantes mais influentes realizavam suas transações. Havia os agiotas, aqueles que cobravam juros exorbitantes e deixavam as famílias atoladas na pobreza. Havia também os comerciantes que manipulavam as balanças, enganando os compradores com medidas injustas. O profeta observou em silêncio por um momento antes de levantar a voz. Com autoridade, ó casa de Jacó, até quando defraudarei o Senhor teu Deus? Roubará isso? Alguns franziram a testa, outros riram zombeteiramente. Um deles, um comerciante de meia-idade com vestes de linho fino e joias em suas mãos, veio para a frente com um sorriso zombeteiro. Seu nome era Eleazar, um dos homens mais ricos de Jerusalém. Do que você está falando, profeta? Olhe ao meu redor. Você vê a abundância na minha mesa? Você vê os escravos que trabalham para mim? Essas riquezas não são prova de que Deus me abençoa? Se ele estivesse bravo comigo, por que eu prospero mais que os outros? Os outros comerciantes concordaram com a cabeça. A riqueza era um sinal de favor divino. Se Deus punia os ímpios, então os pobres eram pobres por sua própria culpa. Malaquias não tirou o olhar de Eleazar. Ele já tinha ouvido esse argumento antes. Os ímpios prosperaram, os justos sofreram, e Deus parecia permanecer em silêncio. Mas o profeta já sabia a resposta do Todo-Poderoso. Você acha que o Senhor aprova a injustiça porque ela ainda não aconteceu? Quando o julgamento chegar, você acha que a paciência dele é um sinal de aprovação? O comerciante cruzou os braços. Ofereço sacrifícios no templo. Eu dou minhas oferendas. Eu pago meus dízimos. O que mais devo fazer? Os escribas que estavam por perto trocaram olhares desconfortáveis. Muitos sacerdotes dependiam de homens como Eleazar para manter o templo funcionando. O assunto dos dízimos era delicado e ninguém queria questionar a maneira como as ofertas eram administradas. O silêncio caiu sobre o mercado. Os mercadores ficaram imóveis. Como ousa esse profeta acusá-los de roubar a Deus? Eleazar ficou alto em orgulho. Como podemos roubar a Deus? Olhe para as ofertas que trazemos ao templo. Olhe para os dízimos que damos. Malaquias apontou ao redor dele para os pobres que estavam implorando. Eles estão encontrando pão para comer porque você guarda o que não é seu. Você diz que traz ofertas, mas na realidade você traz as sobras. Seu ouro é acumulado enquanto os necessitados perecem. Você se esqueceu do que o Senhor exige de você. Eleazar bufou com desprezo. Se Deus fosse contra mim, por que ele não me pune? Olhe para minha casa, olhe para minhas terras. Você acha que um Deus justo permitiria que os ímpios prosperassem e os justos sofressem? Malaquias fechou os olhos. Ele sabia que o próprio Deus responderia a essa pergunta, e naquele instante ele sentiu seu espírito sendo levado para outra visão. De repente, o mercado desapareceu diante de seus olhos. Ele viu a terra diante dele, árida e estéril. Não havia colheitas, não havia chuva. As casas dos ricos estavam vazias. Os celeiros dos gananciosos estavam infestados de ratos. As árvores não davam frutos. Os rios estavam secando. E então ele viu uma figura brilhante no topo de uma montanha. Era o mais alto, cercado por fogo e majestade. Sua voz ressoou como um trovão. Teste-me agora nisso, traga os dízimos para minha casa, para que haja comida em minha habitação, e veja se eu não abrirei as janelas do céu e derramarei uma bênção para você, de modo que não haverá espaço suficiente. Na visão, Malaquias viu como aqueles que tinham sido fiéis a Deus, aqueles que deram generosamente e sem ganância, receberam colheitas abundantes. Seus campos floresceram, suas casas transbordaram de paz. Enquanto isso, os avarentos, aqueles que confiaram em suas riquezas em vez de Deus, foram consumidos por sua própria ganância.
O dia chegará, continuou a voz, quando os ímpios serão cinzas sob as solas dos justos. Então, você verá a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não o serve. A visão desapareceu e ele se viu de volta ao mercado, com os olhos ardendo com o que havia acontecido. Eleazar o observou com ceticismo e atenção. Que mensagem seu Deus lhe deu? Agora Malaquias respirou fundo e falou com firmeza. Chegará o dia em que os justos serão como a névoa que desaparece com o sol, mas aqueles que temem ao Senhor receberão a verdadeira riqueza, aquela que não corrompe. Alguns na multidão assentiram, outros se afastaram, não querendo ouvir mais. Mas a incerteza brilhava nos olhos de alguns comerciantes. As palavras de Malaquias semearam dúvidas em seus corações. Quando o profeta deixou o mercado, ele sabia que a mensagem havia sido dada. Deus havia falado, e mesmo que os homens tentassem ignorar, sua justiça logo seria revelada. O eco das palavras de Malaquias ainda vibrava dentro dos muros de Jerusalém, quando sussurros começaram a se espalhar pelas ruas e corredores do templo. O profeta havia se tornado uma ameaça. Sua mensagem não apenas expôs a corrupção dos sacerdotes, mas agora tocou em um ponto ainda mais sensível: a riqueza e o poder dos líderes religiosos, os escribas e sacerdotes. Não demorou muito para que eles tomassem uma decisão. Eles devem silenciá-lo. Era de manhã cedo, quando um grupo de sacerdotes e guardas do templo cercaram Malaquias enquanto ele caminhava pela praça. As pessoas ficaram para trás, observando com desconfiança o que estava prestes a acontecer. Malaquias, o profeta, o agitador. Do povo, a voz de um dos sacerdotes ressoou com ironia. Vocês são acusados de perturbar a paz, de incitar o povo contra o sacerdócio e de proclamar falsos julgamentos sobre o Senhor. O profeta olhou para eles calmamente. Ele não se surpreendeu. Perturbar a paz? É isso que vocês dizem quando alguém os confronta com a verdade? O sacerdote franziu a testa. Sua boca tem sido a causa da confusão em Jerusalém. Vocês semearam o medo com suas falsas profecias e desacreditaram os homens de Deus. Não podemos permitir que vocês continuem envenenando o povo. Os guardas o seguraram firmemente e o levaram à força em direção aos corredores do templo, enquanto o povo observava em silêncio. Alguns estremeceram de medo, outros recuaram, sem ousar intervir. Ninguém falou em sua defesa. Malaquias foi jogado em uma cela pequena e escura, mal iluminada por uma pequena abertura no teto. O frio das pedras penetrou em seus ossos enquanto ele se encostava na parede. Ele respirou fundo e fechou os olhos. A prisão não o surpreendeu, mas o fardo em seu coração era pesado. Horas depois, sacerdotes e alguns escribas se reuniram do lado de fora da cela. Seus rostos eram severos, mas seus olhos revelavam mais medo do que raiva. Um deles, um velho de barba branca e vestes ornamentadas, falou com voz solene: Se você é um profeta de Deus, por que ele o abandonou nesta cela? Malaquias olhou para cima. Seus olhos brilhavam com determinação. Deus não me abandonou, mas você abandonou sua aliança. O padre apertou os lábios. Se o Senhor estivesse conosco, como você diz, por que ele não enviou seu julgamento? Por que ainda estamos em sacrifícios e ofertas em seu altar? Malaquias sentiu uma profunda tristeza ao ouvir aquelas palavras. Elas confundiram a paciência de Deus com indiferença. O Senhor não tem prazer em seus sacrifícios porque eles são impuros. Suas mãos estão manchadas com injustiça, e embora você repita suas leis com seus lábios, seus corações estão longe dele. Quando a noite caiu e o templo ficou em silêncio, passos de alguém se aproximaram da cela. Foi o jovem escriba que permanecera em silêncio durante a reunião. Ele carregava uma lamparina a óleo e um pequeno pedaço de pão. Coma este, profeta, disse ele. Malaquias o observou na escuridão. Porque você veio, o escriba suspirou e sentou-se ao lado da cela. Porque temo que suas palavras sejam verdadeiras.
O profeta manteve o olhar fixo no rosto do jovem. Se você acredita, por que você permanece em silêncio? O escriba abaixou a cabeça. Porque temo perder tudo. Minha família depende da minha posição. Se eu me opuser aos sacerdotes, serei expulso do templo e perderei o respeito da minha comunidade. Malaquias assentiu lentamente. Era o mesmo dilema que muitos enfrentaram. Você teme perder o que tem agora, mas o que será de você quando chegar o dia do Senhor? De que lhe servirá ter conquistado o favor dos homens se você perder o favor de Deus? O escriba respondeu: o que posso fazer? Ouça a verdade e, quando chegar a hora, proclamá-la sem medo. O jovem assentiu silenciosamente. Ele sabia que não podia mais negar o que já reconhecia em seu coração. Ele deixou o pão e a lâmpada acesa antes de sair. Malaquias permaneceu na cela em completo silêncio. Foi então que ele sentiu a presença do Todo-Poderoso. Era um fogo invisível, um calor que não queimava, mas enchia cada canto da cela. Seu espírito foi envolvido por uma voz profunda, além do tempo e do espaço. Não tema, Malaquias, você não estará sozinho. Eu estou com aqueles que temem meu nome, e eu os levantarei no dia da minha justiça. Malaquias fechou os olhos. Sua alma encontrou descanso naquelas palavras, mas ainda havia algo mais, uma última revelação. Malaquias fechou os olhos e, de repente, seu espírito foi levado para uma visão. Mas uma vez, Malaquias foi levado a um lugar além do tempo, onde viu um homem de majestosa presença, vestido de branco, com esplendor celestial. A voz divina falou: Malaquias, filho de Israel, eis o mistério escondido. O profeta, caindo de joelhos, suplicou por esclarecimento. Ele então testemunhou a história de Israel. Jerusalém mudava, os sacerdotes eram substituídos, e o templo, embora ainda de pé, estava espiritualmente vazio. Ele viu o Messias, um homem humilde, sem poder terreno, curando e ensinando com compaixão. O povo, no entanto, não o aceitou. Malaquias foi testemunha de sua rejeição, seu julgamento injusto e, por fim, sua crucificação. O Messias, a quem muitos esperavam como um conquistador, veio como um cordeiro, e seu sacrifício se tornaria a aliança eterna. A pergunta de Malaquias ressoava: como o povo aceitará o Messias? Deus respondeu que, após esse silêncio, 400 anos se passariam até que a mensagem fosse cumprida. Durante esse tempo, o povo viveria sem novos profetas, com rituais vazios e líderes cegos para a verdadeira mensagem. A revelação final foi clara. Um mensageiro viria no deserto para preparar o caminho do Senhor. Após a visão, Malaquias entendeu que o silêncio de 400 anos seria necessário para que o povo de Israel se preparasse. Durante esse período, eles aguardariam ansiosamente, sem saber o que estava por vir. O Messias seria rejeitado novamente, mas o plano de Deus não falharia. João Batista, o mensageiro, surgiria no deserto clamando: preparem o caminho do Senhor. Malaquias, sabendo da rejeição que esperava, fez sua última proclamação: o grande e terrível dia do Senhor está próximo, e os ímpios serão consumidos. Ele profetizou que um mensageiro viria para preparar o caminho do Messias, mas este não viria como um rei terreno, ele viria como um servo humilde, rejeitado pelos líderes e pelo povo. As palavras de Malaquias eram recebidas com zombarias e incredulidade. Ele sabia que a maioria não aceitaria a mensagem. Malaquias, ao ver a cidade de Jerusalém e sua rejeição ao Messias, entendeu que as pessoas estavam esperando um líder guerreiro, não um servo que oferecesse salvação espiritual. Em sua última visão, Malaquias viu o nascimento do Messias em uma manjedoura humilde e percebeu que Deus escolheu a fraqueza e a humildade para transformar o mundo. Malaquias viu João Batista no deserto, pregando arrependimento e preparando o povo para a chegada do Messias. Com sua voz, João chamava todos ao arrependimento, preparando os corações para o Messias.
Ele também percebeu que, após a rejeição do Messias, a verdade seria revelada, mas o sofrimento ainda seria necessário. A missão de João seria preparar o caminho, como Malaquias havia profetizado. Os 400 anos de silêncio passaram, mas a profecia de Malaquias se cumpriu. João Batista, o mensageiro, surgiu e proclamou a chegada do reino de Deus. Ele preparou o povo e logo após, o próprio Messias veio ao mundo cumprindo a promessa de Deus. O plano divino de redenção foi revelado e o Messias veio não para destruir, mas para transformar o coração do povo e salvar os que se arrependessem. Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, deixou uma mensagem clara. O Messias viria, mas não como esperado. Ele viria como um servo, trazendo salvação e justiça, não por poder militar, mas através do sacrifício. Essa visão se cumpriu com João Batista e Jesus. A história de Malaquias nos lembra que, mesmo no silêncio, Deus tem um plano perfeito que se cumpre no tempo dele. E a mensagem de arrependimento e redenção continua sendo válida para todas as gerações. Ao longo da história, Deus sempre levantou aqueles que, com coragem e fidelidade, cumpriram sua vontade, mesmo diante da rejeição e do silêncio. Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, cumpriu sua missão com bravura, proclamando as palavras de Deus, mesmo sabendo que muitos não as aceitariam. Sua mensagem de arrependimento e de um Messias que viria como um servo e não como um conquistador ressoou através dos séculos. O que podemos aprender com a história de Malaquias? Em um mundo onde muitas vezes somos confrontados com injustiça, corrupção e a tentação de seguir as conveniências do mundo, somos chamados a ser obedientes à voz de Deus, a proclamar sua verdade e a viver de acordo com os seus princípios. Embora o silêncio de Deus possa parecer longo, Ele está sempre trabalhando em seu tempo perfeito. Hoje, a história de Malaquias nos lembra que, mesmo nos momentos de silêncio, Deus está preparando o caminho para algo grandioso. Assim como Malaquias, somos chamados a ser fiéis, a viver segundo a verdade de Deus e a estar prontos para responder ao seu chamado. Deus está conosco e sua justiça será revelada no tempo devido. Se você acredita que a mensagem de Malaquias ainda é relevante hoje, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com aqueles que precisam ouvir essa mensagem. Lembre-se, a obediência a Deus é a chave para a transformação do nosso mundo. E o plano dele se cumpre, mesmo quando não vemos. Que possamos, como Malaquias, ser obedientes ao chamado de Deus, viver com integridade e preparar o caminho para a sua vinda.